Oi, pessoal, vamos ver então intervalo, certo? A gente viu a notação de conjunto, que é essa aqui, com chaves, né? Colocando um tal que aqui. E depois do tal que, você vai colocar a propriedade que esse objeto X, quando você coloca só o X vazio, que está querendo dizer todos os X, tá implícito, tá? Não tem nenhum símbolo a mais que você põe aqui, mas está implícito, que são todos os X, tal que essa condição for satisfeita. Essa condição, você poderia até escrever em português, assim, mas como já tem esses símbolos, né, fica mais compacto escrever dessa forma. Então, aqui tem uma notação nova, que é a seguinte. Você vai abrir parênteses, fechar parênteses, quando você tiver esse símbolo aqui, né, o menor. Porque ele aparecendo duas vezes. Então, note que é o seguinte, esse símbolo é o símbolo do menor, né, eles são iguais, ó. Esse símbolo aqui é menor ou igual, e esse símbolo é igual a esse. Você não vai ter, não é usual você misturar, entendeu? Você não vai ter um menor aqui e um maior aqui, tá? Não se faz, não é usual, não se faz isso. Porque assim você denota intervalo. Então você coloca em ordem crescente aqui, né? Menor, o número menor, depois o x que é maior que A e x menor que B. Então, x maior que A, menor que B. Então deixa eu só fazer uma setinha. É assim, então esse parênteses é a anotação, você está usando o sinal de menor. O A, o primeiro número, o primeiro objeto que aparece aqui, no caso que vai ser um número, ele está querendo dizer o início do seu intervalo e depois o final do intervalo. Então, a notação é essa. Agora, se você colocar parênteses, então nós vamos usar os três símbolos, parênteses, colchetes e chaves. Chaves é fixo para conjunto. O parênteses, aqui nesse contexto, ele quer dizer intervalo. Então, se você escrever só parênteses A, vírgula B, fecha parênteses, você está querendo dizer que é um conjunto de todos os números x reais, porque aqui o contexto é real, então não fica sempre, a gente não fica sempre colocando, mas porque já está dentro do contexto. Mas o x pertence aos reais, tá? Já está implícito que nós estamos em números reais, então a gente não vai ficar sempre escrevendo isso. Então vai ser o conjunto de todos os números reais, tal que o x está entre A e B. Só que A é um número, B é outro número. Aqui está usando letra. É porque ele está querendo dizer, é geral, pode ser qualquer A, qualquer B. Né? Desde que seja menor, A tem que ser menor que B, né? Aqui, então, a mesma coisa. O A. Ah, tá, aqui eu fiz errado. O B. E agora, esse símbolo, colchetes, ele já quer dizer, ele está aqui por causa que tem, que é o símbolo menor igual. Então, por exemplo, quem me fala qual que é a diferença desse, o que tem de diferente desse símbolo para esse símbolo? Então, aqui vão ser assim, no primeiro conjunto aqui, né, dos parênteses, seria assim, que fosse menores entrariam nesse conjunto, menores que A e menores que B. Então, só que... Aqui não é X menor que A e menor que Não, B? não, aqui é A menor que X. Tá. Se você for começar lendo pelo X, que é o usual, que é a variável X, você fala X maior que A e X menor que B. Menor, tá. Então seria aqui não entraria o A e nem entraria o B. Isso. Mas no outro entraria o A e entraria o B porque é menor ou igual. Então entraria eles no conjunto. Isso, perfeito. A diferença é exatamente essa. Que matematicamente é essa barrinha. A única diferença desse símbolo para esse é essa barrinha, né?
Porque essa ponta aqui, ó, esse símbolo é igual a esse, só que esse tem uma barrinha embaixo. Essa barrinha, ela quer dizer igual. E essa barrinha, para completar essa outra barrinha aqui, e aí as duas, se você pensar como se fosse paralelo, seria um símbolo de igual. Então, essa barrinha, junto com essa, virar um sinal de igual. Que esse igual é o que vai incluir o ponto A. Então, a diferença é essa que a Meire falou, que eu estou complementando, que o X ele pode ser igual a A, ele é maior ou igual a A, então o A vai estar dentro desse conjunto aqui. Ou seja, o X vai poder assumir o valor A e o valor B. Aqui já não. Então, como é que representa isso graficamente? Então, esse primeiro, ó, então essa figura, ela está expressando esse conjunto, que você faz a reta real. Então, esse aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é a reta real. Ou seja, são os números reais que você coloca. Daí você faz uma bolinha no A e uma bolinha no B. Como? Para poder diferenciar. Esse é o gráfico agora em uma dimensão. Para diferenciar, você não pinta a bolinha, você pinta a região de vermelho aqui, a região que o intervalo está se referindo, que é... Então, aqui é a reta real. Aliás, deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Eu já escrevi reta real, então eu vou colocar. Esse aqui é o X, tá? Essa reta real para todos os valores de X. Então, o que você tem que destacar essa reta real é infinita, ela vai do menos infinito a mais infinito. Você tem que destacar qual que é o intervalo. Então, você vai ter que pintar de uma outra cor, ou você faz uma cobrinha, assim, né? Se fosse... Você faz aqui... Espera aí, deixa eu fazer aqui, separado. Porque, por exemplo, para você, às vezes, destacar melhor no caderno, e pintar assim, às vezes pode ficar muito... não fica legal isso que eu fiz aqui agora. Porque você não está destacando muito bem. Então, é melhor destacar assim, faz uma cobrinha. Pronto, aí você sabe exatamente o que está sendo destacado. Mas assim, nada impede de fazer no caderno assim, se você deixar claro que... Mas é que tem gente que passa só o grafite uma vez mais assim, mas não fica... Não pode dar ambiguidade, entendeu? Tem que estar absolutamente claro. Se você fizer caprichado e fizer uma caneta vermelha que destacou bem, é ótimo, cumpre o papel. Né? Ou você pode fazer assim. Mas o ponto do conteúdo é esse, que o colchete, como tem um igual aqui, ele vai incluir. Então, você vai pintar a bolinha da cor que você tiver feito aqui. Então, esse intervalo com colchetes, ele quer dizer todos os números x entre A e B. Aqui também é entre A e B. Só que esse aqui... Peraí. Ó, esse aqui não inclui os pontos A e B. Esse intervalo inclui os pontos AB. Certo? Me perguntem dúvidas, vê se ficou tudo claro, porque esse conceito aqui é fundamental. Entender a notação, o que ele quer dizer e como representar graficamente. Basicamente é isso. Os exercícios vão ser assim. A partir dessa notação, você escrever essa e essa, ou a partir dessa, você escrever esse e esse. São três coisas aqui. A notação de conjunto, notação de intervalo e o gráfico. Vou escrever isso que eu falei. Deixa eu ver, só para não ficar muito... Eu escrevi aqui, ó. Professor, Pode falar. no caso aí, se só, por exemplo, só o A tivesse contido, eu ia escrever entre parênteses, eu ia usar o colchete. Ah, sim. Isso, perfeito. Vai aparecer aqui embaixo. Vou falar. Bom, já que você perguntou, mas depois eu vou voltar aqui. Esse caso aqui, mais ou menos, que eu tô falando, né? Isso, esse caso aí mesmo. Isso. Ah, Aí tá. você... Então escreve assim, tá certo. Não Então você lembrava vai... mais disso. O primeiro símbolo
Então, é assim, ó, o primeiro símbolo aqui se refere ao primeiro símbolo que aparece lá. O outro, segundo símbolo... Opa! O segundo símbolo se refere a esse segundo símbolo, Então, por exemplo, aqui você tem menor igual, vai ser colchetes. Aqui você tem só menor, vai ser parênteses. Só para relembrar, vou voltar aqui. Só deixa eu até só colocar aqui o seguinte, que essa escrita é notação de intervalo. Estou colocando a palavra notação porque, por exemplo... Desculpe, caiu aqui a minha conexão. Agora que eu estou retornando. Ah, tá. Não tem problema. De pegar a explicação ali. Mas depois eu vejo no vídeo, não tem problema não. Ah, tá bom. Eu dou uma resumida aqui também. Só estou diferenciando aqui agora a linguagem, por exemplo. Aqui é o gráfico. Então, assim, é claro que esses três objetos são eles se referem à mesma situação matemática, que é você ter um conjunto de números reais que estão entre A e B, tá? Agora, se você vai representar essa mesma coisa, esse mesmo objeto matemático, de três formas. Ou você faz o gráfico, então, se falar, faça o gráfico, é fazer isso aqui, isso é o gráfico. Você falar, escreva na notação de intervalo, é isso aqui. Escreva esse conjunto na notação de intervalo, é isso aqui. Escreva na notação de conjunto, é isso. É claro que as três coisas são conjuntos, sim. As três coisas são intervalos, sim. Porque é um intervalo que é um conjunto, certo? Mas para você ter claro o que é a terminologia é essa, certo? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar? Antes de... Porque aí eu vou passar para essa parte, que foi a pergunta da Fabiana. Então, você pode ter situações mistas. Por exemplo, esse primeiro e o segundo foi o que a gente viu aqui. Esse terceiro caso, você tem colchetes, parênteses. Então, você tem aquela notação que esse colchete vai virar um menor ou igual, e esse parênteses está querendo dizer que exclui o ponto B. Para excluir, para não incluir o ponto B, você não coloca o igual. E daí, é bem intuitivo. Ó. Esse igual, você inclui o ponto, porque é o igual. E aí você pinta a bolinha do A. O menor sem o igual não inclui. Então, vira parênteses e não pinta a bolinha. Aqui, até esse símbolo aqui, você pode pensar que ele é mais intuitivo, porque bom, não sei, isso aqui já é mais mnemônico, né? Esse parênteses é o símbolo, comparando parênteses com colchetes, ele abraça aqui mais, ó, esses dois, como se estivesse abraçando o A, ou seja, incluindo o A. Mas isso é uma coisa mais mnemônica que eu estou falando, né? Para você memorizar o símbolo. Tem só uma outra coisa que vocês podem ver como é que fala, né, em livro, muito comum, que notação equivalente, exatamente a mesma coisa. O parênteses, quem que lembra? Qual é outro jeito que eu posso, como é que eu posso usar o colchetes aqui do lado direito, sendo um parênteses do lado esquerdo? Existe ainda um jeito de você poder usar o colchetes aqui também, mas você usa ele de um jeito especial. Alguém lembra? Colchete. Colchete é esse... Não, então, para mim, assim, o que eu estou visualizando é que usa-se parênteses quando você não tem o sinal de igual. E você usa o colchete quando você tem o sinal de igual, a igualdade. Isso. Que o número entra ou a letra vai entrar. Quando não Isso. tiver esse sinal, a simbologia vai ser pelo parênteses. Isso, mas existe um jeito de a gente manipular esses carinhas. Ó, quer ver? E se eu fizer isso aqui, ó? Se eu pegar esse aqui, colocar aqui embaixo... Ó, do jeito que eu escrevi aqui, tá errado, tá? E esse intervalo é diferente desse outro. Ou seja, tá errado eu colocar aqui igual. Mas você pode brincar com esse símbolo, trazer ele para baixo aqui, brincar com esse outro, e vamos trazer ele para cá. E trazer esse aqui para cá. Note que eu estou usando o colchetes ainda. Isso aqui, este é um colchete. Deixa eu fazer ele
um pouquinho mais bonito, porque Até eu acho que eu lembro um pouco dessa parte, tem a ver com quando a gente fala até conjunto aberto, sei lá, uma coisa assim, né? isso, Contém, não É contém. conjunto aberto e o conjunto fechado, né? exatamente. Esse é o conjunto aberto, esse é o conjunto fechado. Agora, aí, esses aqui, ó, esse aqui são conjuntos semi-abertos ou semi-fechados. Porque ele é híbrido, né? Ele é misto. Ele tem essa parte aberta e essa parte fechada. Não, aqui, então, é só uma anotação. Isso aqui continua sendo colchetes. Esse aqui é um fecha colchetes, abre colchetes, que está numa ordem diferente. Mas se você vira assim, é porque esse aqui quer dizer isso, tá? Se ele estiver na ordem não usual, né? Ao invés de abrir aqui, tá fechando, e aqui, ao invés de fechar, ao invés de fechar, tá abrindo. Enfim. Mas então, existem ainda outras situações, que aqui você tem dois limites, o A e o B. Nesse caso aqui, ó, você tem do A para o infinito. Então, vai ser o conjunto de todos os x, tal que A é menor que x, ou x é maior que A. Então, ele vai ter um limite inferior aqui, que é o A, e vai ser todos os números maiores que A. Então, vai ser parênteses. Ó, a diferença é que aqui é parênteses e aqui é colchetes, porque aqui não está pintado e aqui está pintado. Note o seguinte, que o infinito não é um número. Isso quer dizer que você nunca chega no infinito. Que isso quer dizer que você não pode incluir, nesse contexto aqui, o infinito como um número, porque ele é um símbolo. E aí sempre o infinito vai ser aberto. Então sempre na extremidade que tiver ou mais ou menos infinito, né? Independente do sinal. Então você vai colocar sempre parênteses, porque você nunca alcança ele. Notação de conjunto fica x maior que A. Aqui ele colocou A menor que x para seguir a ordem. É que a gente está seguindo aqui a ordem crescente, então sempre usando o sinal de menor, né? Mas você pode ler x maior que A, que x maior ou igual a A, x menor que B, porque você vai. Às vezes fica mais fácil você pensar daqui para cá. Então daqui você pinta o menos infinito até o B, sem pintar o B, por causa desse parênteses. Daqui você pode ir para lá, porque você vai falar assim, ó, o x é menor que o b. O x é tudo isso aqui, que é menor que b. Aqui é menor ou igual. E aqui, se você puser do menos infinito para o mais infinito, você tem a reta toda, que é a reta dos números reais. Veja se entende, perguntem, porque para quem No viu isso caso, aqui, nesse último, seria uma reta infinita, porque tem o menos infinito e o mais infinito, né? O positivo e o negativo. Então, isso, pega-se a reta inteira. Você não, tipo, igual o anterior, você limitou, que é o menos infinito, mas parou no B, né? Então, a reta exatamente, ela isso, teve como é que fala? um Um ponto, limite. né? Um limite, isso aí. Já na última, não, você não tem, porque é infinito. Perfeito. E ela é exatamente a reta real, entendeu? Então você real. Eu perdi o seu áudio. Ah, pois é. Voltou. Deixa eu só ver uma coisa, só um instantinho. Alô? Peraí. Deixa eu só ajeitar aqui. Alô?
Alô? Estão me ouvindo? Sim, eu tô. A gente tá Desculpa, ouvindo, professor. tá, é que deu aqui, daí eu mudou o microfone, e aí eu estava escutando minha voz, enfim. Deixa eu ver o que eu estava falando. Que você pode escrever a reta real dessa forma aqui, ó, menos infinito, a mais infinito, aberto, aberto. Porque esse símbolo com o mais ou sem o mais é a mesma coisa, né? Seja para o signo infinito ou para número, né? Você falar mais 2, pode escrever só 2, que o mais está implícito. Então, a reta real é esse intervalo aqui. Alguém mais quer falar? A Meire ou mais alguém? Cauane ia falar alguma coisa? Não, dessa parte não. Dessa parte tá tranquilo, eu entendi. Ó, aqui... às vezes pode sentir dificuldade de passar... Porque assim, o que vai ser pedido então, para vocês? De por exemplo, se der o gráfico, vocês devem ser capazes de escrever o conjunto e o intervalo. Se der o conjunto, vocês vão escrever o intervalo e o gráfico. Se der só o intervalo, vocês vão poder fazer o gráfico e escrever o conjunto. É isso. Basta dar uma informação. Ó, aqui embaixo, nós temos um exemplo. Vamos ver agora, porque tá muito com A e B, né? Literal, tá muito literal. Vamos ver aqui, ó. Fazendo gráficos de intervalos. E tem A, B, C. Então, aqui foi dado, ó, esse intervalo, você já passa para a notação de conjunto, abre chaves, coloca todos os X, que significa todos os X, tá o quê? Menos 1, é só você seguir até mecânico aqui. Você segue o menos 1, coloca aqui. Então, o menos 1, você coloca aqui. O menor igual, quem vai te dizer é o colchetes. O X, o X está implícito, né? Porque ele está implícito aqui nessa anotação. Aqui ele está explícito. Então, você vai colocar o X, já colocou o X aqui, você vai colocar o X aqui. Depois, você vai colocar o 2. E depois, esse símbolo aqui vem para cá. Ficou assim, enfim, está com muito traço aqui, mas os outros eu não vou fazer esse rabisco, não. Você vai ficar direto. E aí, você vai colocar, então, coloca assim, primeiro os 2 pontos, o menos 1 e o 2. Colocou o menos 1 e o 2. Vê se tem um igual no menos 1. Tem? Então pinta a bolinha do menos 1. Não tem aqui, deixa vazio. Essa bolinha do 2. E aí faz o destaque entre esse intervalo aqui. Aqui, ele usa o ponto, porque está em inglês, mas é vírgula. Então é como se fosse 1,5. Você coloca 1,5 e 4. Se quiser daqui, pensar no gráfico, para depois escrever isso aqui também, se tiver mais facilidade, pode fazer assim. Coloca 1,5, depois o 4. Como tem colchetes, você vai pintar essa bolinha e essa bolinha. Daí, só completar essa região aqui, destacar essa região. Daí fica conjunto de todos os x, tal que 1,5 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. O item C vai do menos 3 para o infinito. Menos 3 aberto e pinta todo o restante aqui sem colocar um limite aqui, porque ele vai até o infinito, mais infinito. E é até mais compacto aqui, mais curto a escrita, porque fica a simbologia, né? Porque fica só menos 3 menor que x, ou x, que é a mesma coisa se você escrever assim, ou se você escrever assim, ó, x maior que menos 3. Pode escrever assim também, tá? É só quando tem 2 símbolos que a gente usa em ordem crescente, porque fica mais fácil, senão fica muito confuso se você fizer em ordem decrescente aqui, porque aqui é ordem crescente para a direita, né? Só uma convenção. Mas quando tá só assim, esse jeito é mais chatinho de enxergar, eu confesso. Concordo também. Mas aqui você põe x maior que menos 3. Da mesma forma que aqui atrás, ó, deixa eu ver um... da mesma forma que esse aqui, ó, você colocaria todos os x, conjunto de todos os x, tal que x maior que a, conjunto de todos os x, tal que x maior ou igual a.
que é x maior que a, x maior ou igual a. Só inverti, entendeu? Ao invés de eu colocar a menor que x, coloquei x maior que a, x maior que a. Mas perguntem se tiver dúvidas. Que essa parte do vídeo vai até aqui só. Segura um pouquinho esse vídeo só para eu terminar de copiá-lo, por favor. Sim, tranquilo. E alguém tem alguma dúvida? Eu tenho dúvida em relação assim, quando você vai falar. Então, aqui ficaria um exemplo. Na letra A, menos 1 é menor ou igual a x, e x é menor que 2, é isso? Isso, Aí perfeito. fica para falar, e aí embaixo a mesma coisa. 1,5 é menor ou igual que x, x é menor ou igual a 4. Isso, se você não quiser repetir o x duas vezes, não tem problema. Você pode falar assim, 1,5 menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Mas tá corretíssimo o que você falou. Tá. Então, você deu tá uma ótimo. enfatizada que é x, então você ficou bem compreendido. Tá ótimo. Então tá. E só aqui que às vezes fica mais fácil começar pela variável, que daí o sinal de menor fica maior, porque x maior que menos 3. Né? Mas é isso. Deixa eu interromper esse vídeo.